Espiritismo Sem Máscaras. Apresentação: Márcio Eduardo. Alô, você, boa noite. A partir de agora, através das ondas do rádio Espiritismo Sem Máscaras, revelando o que está oculto. Você pode participar com a gente interagindo através das redes sociais da Rádio Brasil Espírita, lá pela nossa fanpage, ou então aqui pelo nosso chat no YouTube. Compartilhe essa live para que ela possa chegar a um número maior de pessoas. Eu sou Márcio Eduardo e vou receber agora o meu amigo Carlos Alberto, vice-presidente da Federação Espírita Sergipana. Boa noite, Carlos Alberto, seja bem-vindo ao programa Espiritismo Sem Máscaras. Boa noite, Márcio. É tão bom estar com todos vocês. Uma boa noite aos internautas, uma boa noite aos ouvintes da Rádio Brasil Espírita, no Espiritismo Sem Máscara, onde nós podemos colocar as interrogações que elas são necessárias para as nossas reflexões, para aprofundar exatamente o conhecimento que é transmitido e que é trazido pelo alto para todos nós. E hoje nós vamos ter um tema palpitante sobre os gêmeos siameses. Antes de iniciarmos com Carlos, para fazer uma pequena abordagem sobre o tema, vamos colocar um pequeno vídeo, falando um pouco sobre o tema de hoje. Estas duas meninas são Tatiana e Anastasia Dogaru. Elas têm 7 anos e moram em Chicago, nos Estados Unidos. São crianças felizes, inteligentes e muito especiais, pois nasceram ligadas pelas cabeças. Eu quero vir por aqui. Ai, vem por aqui. Tá bom. As irmãs nasceram em Roma, na Itália, mas foram trazidas para os Estados Unidos pelos pais para serem examinadas por especialistas em gêmeos siameses. Vocês tinham acabado de nascer. Foi a primeira vez que você viu a gente? Eu tava tão cansada, olha só a minha cara. Você tá mesmo com uma cara de doente. A mãe delas, Cláudia, é enfermeira. Ela sabia que estava esperando gêmeos idênticos, mas só descobriu que eram siameses quando estava com quase 5 meses de gravidez. Foi um dia que eu nunca vou esquecer. Eu quase desmaiei, eu tinha medo do desconhecido, eu tava com muito medo. Muito medo. Existe um caso de gêmeos craniópagos que nasce no mundo todos os anos. A maioria dos gêmeos unidos pela cabeça não sobrevive ao nascimento. Ainda não se sabe como os gêmeos siameses se fundem no útero. Mas, por alguma razão, quando o embrião começa a dividir para formar gêmeos idênticos, essa divisão não é completa. Anastasia e Tatiana nasceram de parto cesariana bem-sucedido e vieram ao mundo em 13 de janeiro de 2004. Elas eram tão pequenas e tão frágeis. Mas eu as via como 2 meninas. Eram as minhas meninas. A expectativa de vida delas era, no início, 24 horas. Tá, me deixa te ajudar, Ana. Olhe para elas agora. Elas têm quase 8 anos. Vamos? Toda criança muda a vida dos pais, mas aqui mudou em dobro. Um pequeno vídeo é sobre as gêmeas. E agora vamos ter a oportunidade e a alegria de escutar um pouco o Carlos Alberto. Gêmeos siameses. O tema, inclusive, punição, redenção ou libertação. Por si só, ele já é forte, de todas as formas. Nós vimos aí corpos unidos no segmento físico. E isso tem uma importância, assim, muito grande. Se nós fôssemos começar... Aliás, existe uma regra, pode ser até que não dê tempo às discussões. Então, nós começaríamos já com o final. Punição? Não. Porque o Criador, Pai, Deus, não nos pune.
ele nos dá oportunidades. Redenção, sempre. Sempre, porque quando nós reencarnamos, quando nós vivemos essa existência, como espíritos imortais que somos, é para que nós possamos evoluir. E evoluir e exatamente se redimir de acordo com aquilo que nós não conseguimos fazer, ou com equívocos que porventura tenhamos cometido, e fomos agraciados pelo esquecimento, pela bondade divina. Libertação. Toda vez que nós subimos um pouco o degrau, que nós ascendemos do ponto de vista interior, nós criamos uma condição básica. Nos aproximamos da verdade. Cada vez que nós crescemos um pouco, nós nos aproximamos da verdade. E o Evangelho e Jesus nos traz. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é dentro desse aspecto que nós podemos levar em consideração exatamente a questão de gêmeos. Conversava com Márcio anteriormente que eu tenho irmãs gêmeas, não siamesas, e que nós encontramos gêmeos a todo instante, e que, inclusive, cresce bastante o número de gêmeos na atualidade. Mas ela sempre dizia, por que você não fala alguma coisa sobre gêmeos? Do ponto de vista de espiritualidade, do ponto de vista na visão espírita. E hoje, por exemplo, até conversava com ela e dizia, é sua oportunidade, inclusive, de participar. Aqui nós temos algo que nós precisamos separar. O aspecto biológico que nós vivemos, que nós temos, o aspecto da reencarnação, que é fundamental, e o aspecto da interferência espiritual na formação, porque exatamente dentro desse bate-papo que nós vamos fazer, que nós vamos trazer. Então, veja, nós encontramos gêmeos. O que é que se procura habitualmente nos gêmeos? De uma forma geral, se procura as diferenças mínimas. Quando você olha um gêmeo, acha tão bonitinho, procura nas aparências quais são as diferenças mínimas para poder identificar. E, principalmente, aqueles gêmeos idênticos. Procura a semelhança nas suas personalidades, como se um devesse ser igual ao outro. Na verdade, não é bem assim. Na verdade, eles vão ter uma vida ambígua. Por quê? Porque eles vão ter momentos constrangedores, vão ter momentos cômicos, vão ter situações irritantes e vão ter situações incomuns. Nós vimos aí no vídeo, tão interessante, uma menina querendo descer por um lado e a outra pelo outro, só que eles eram cefalópagos. Ou seja, precisamos até ter uma denominação, ter uma visão, porque uma grande maioria chama os gêmeos siameses de quê? Chama os gêmeos siameses de chifópagos, mas chifópagos é apenas um dos, ou seja, ligados pelo apêndice chifoide. Mas as ligações podem ser de ombro, as ligações podem ser de bacia, as ligações podem ser as mais variadas, como é o caso, por exemplo, o caso dessas meninas ligadas pela cabeça, são cefalópagos. Então, nós vemos cada vez mais aumento de gêmeos. Eu lembro que fazia um estágio no Serviço de Reprodução Humana, lá em Valência, na Espanha, e era muito interessante, e tinha muita reprodução assistida. E veja, as dificuldades que o casal encontra, muitas vezes, de engravidar, e eles vão em busca e terminam fazendo a reprodução assistida. Muitos também resolveram se estabelecer primeiro, estudar, formar, criar patrimônio para poder ter a sua gestação.
E aí, muitas vezes, com a diminuição da fertilidade, existe uma necessidade de recursos, por exemplo, para que isso pudesse ser feito. Então, muitos ocorrem acima dos 35 anos, 40 anos, um pouco mais até. Então, que é responsável, a reprodução assistida, no momento de fertilizar, muitos embriões são implantados. E o Conselho Federal de Medicina, aqui, eles orientam, por exemplo, que eles não devem passar de 4 depois de 35 anos. E que muitos fertilizam, ao passar mais de 4, fertiliza às vezes 4, 3, 4, 2. E fica um número muito comum de gêmeos. Então, nós notávamos ali no elevador aquela mãe e aquele pai subindo com os gêmeos. Era muito comum isso. Então, veja que, diante disso tudo, na reprodução assistida, ela se torna, de repente, uma gestação taxada de gestação de alto risco. Ou seja, muito possível pelo crescimento, pela dimensão, estimular o parto prematuro. E o parto prematuro é um fator exatamente de quê? De mortalidade, de aumento da mortalidade perinatal. Aumenta a possibilidade de pré-eclâmpsia, aumenta a possibilidade de tromboembolismo, aumenta a possibilidade de diabetes gestacional. Só com essa mudança do estado do ciclo grávido puerperal. E as crianças também sofrem interferências, elas tendo exatamente um baixo peso, muitas delas, malformações congênitas, complicações cerebrais, por conta, às vezes, da prematuridade, por conta das complicações durante o desenvolvimento. Veja que isso aumenta a taxa de mortalidade infantil. E lembrando que, quando você tem, às vezes, nessa situação, que é muito comum apresentar-se gêmeos, eu não digo siameses, porque é algo muito difícil, não é muito comum os gêmeos siameses. Então, veja, falta exatamente o quê? O vigor físico para os pais e psicológico, porque eles já estão, muitas vezes, alguns já se encontram acima dos 50 anos ou 50 anos. Então, não tem uma energia tão adequada. E tem impacto psicológico para os filhos, porque eles têm pais que se parecem com os avós dos amigos. Os avós dos amigos. Então, isso tem uma importância assim muito grande. Então, os gêmeos são espíritos, e espíritos diferentes. Não é um único espírito. Até porque, por exemplo, no Livro dos Espíritos, nessa obra basilar, na questão 212, lá do Livro dos Espíritos, Kardec questionava, eles têm duas almas? E, na verdade, nós sabemos perfeitamente que um organismo não é ocupado por dois espíritos. Ele não é. Ele não é. Então, cada gêmeo tem a sua alma. Aqueles que são interligados, eles têm a sua alma. Então, gêmeos que podem ser dizigóticos, que podem ser monozigóticos, o que é isso, na verdade? Gêmeos que têm a modificação quando existe o encontro do óvulo com o espermatozoide, forma-se o ovo. E, de repente, dois óvulos são fecundados. E esses são diferentes. Eles são chamados de dizigóticos ou fraternos, que muitas vezes vêm com um saco gestacional só, mas a grande maioria, os dizigóticos têm duplo saco gestacional, tem dupla placenta. Os monozigóticos, existiu a modificação, existiu exatamente a fecundação. O óvulo se encontrou com o espermatozoide, formou o ovo, e ele vai se multiplicar de uma célula para duas células, para 4, para 8.
e, nesse momento, a interferência de um outro espírito, na verdade. Então, quando essa divisão ocorre antes da 16ª semana, então você tem os gêmeos, que muitas vezes só tem uma placenta e que, em algumas ocasiões, somente um saco gestacional. Então, esse magnetismo que é exercido pela presença dos dois espíritos estimula a separação das células iniciais. Veja que o milagre do nascimento, ele tem umas conotações especiais. Até porque, veja, nós não conseguimos entender. Deus cria uma oportunidade, nós sabemos perfeitamente que, do ponto de vista de reencarnação e do ponto de vista de divisão celular e do ponto de vista de formação, de oportunidade para que o espírito reencarne, ele passa por um processo de trabalho no mundo espiritual daqueles que têm participação exatamente na orientação, no auxílio, na condução, e de levar ao casal, a união do casal, a relação do casal, atrai o espírito que vai nascer. Isso dentro de um prisma reencarnacionista. E dentro do milagre da vida, nós vamos ver que essa multiplicação ela existe. Então, são 2 gametas, ou seja, óvulo e espermatozoide, com 23 cromossomos, cada um, que se juntam, formam um ovo, 46 cromossomos, se dividem em células iguais, em 2, 4, 8, 16, 32, 64, e, de repente, em determinado momento, essas células se especializam. Ou se manifestam especializadas. Porque algumas células que eram inicialmente iguais, e a gente não sabe como é que é isso, a partir de que momento isso existe. Eram iguais e algumas células se transformam em células nervosas, outras células ósseas, outras células cardíacas, outras células gástricas, outras células hepáticas, enfim. E esse conjunto é que faz o equilíbrio e a harmonia. Então, sob o prisma reencarnacionista, o espírito traz o patrimônio das vivências passadas. Ele já traz, por exemplo, registro, e nós sabemos que somos constituídos de espírito, que é o fundamento do ser, o princípio inteligente, perispírito, que acumula-se as experiências que são transferidas no momento de reencarnação, um modelo organizador biológico e o corpo. Então, os vínculos já prendiam, de repente, aqueles espíritos ao mesmo núcleo familiar. Por quê? Porque houve uma escolha e houve uma anuência por parte dos pais. Até porque grande parte, mais de 50% dos casais não planejaram engravidar. Se só nascesse filho daqueles casais que planejaram engravidar, provavelmente a metade dos que estão nos assistindo não teria nascido. Mas eles são aceitos. Eles são aceitos e muda exatamente alguns aspectos. Então, veja, se os espíritos, aí na questão 213, lá do Livro dos Espíritos, se os espíritos se encarnam nos gêmeos por simpatia, de onde vem a aversão que às vezes se nota entre eles? É porque são espíritos diferentes. Não é uma regra que eles devam ser simpáticos. Essa é a resposta da espiritualidade a Kardec. Pelas leis reencarnatórias, um só corpo, não há como reencarnar mais que um espírito. Um só corpo. Então, todos os seres siameses, eles têm 2 espíritos. Ele tem corpos unidos, ele tem 2 cérebros, ele tem 2 indivíduos, tem 2 mentes. E eles estão unidos exatamente pela psicosfera materna. Na psicosfera materna, ele vai, por exemplo, se unir ao fluido vital do óvulo,
desde aquele momento que aquele óvulo ainda se encontra para ser liberado. Para ser liberado. E quando ocorre a fecundação, ela ocorre sob a influência de energias espirituais. Essas energias espirituais diferentes tendem a se repartir. No início da embriogênese, ou seja, no início do desenvolvimento do embrião, quando o ovo inicia sua multiplicação, ele está na presença dos dois espíritos. E a separação dessas células vão formar os corpos filhos. Então, na circunstância normal, quando há duas entidades espirituais ligadas ao ovo, a separação determina o surgimento de gêmeos idênticos, univitelinos. Porém, quando se trata exatamente de gêmeos siameses, ambos permanecem ligados, dando essa ligação física do corpo. Muitas vezes essa ligação pode se efetuar através de órgãos vitais. Veja que aquelas meninas até agora não se conseguiu fazer a cirurgia para separar aquelas cabeças. Muitas vezes, só tem um dos órgãos que serve para os dois. E aí dificulta cada vez mais a intervenção, porque tem um risco de morte, e como se você tivesse que escolher entre o filho e o outro, sacrificar um para o benefício do outro. Então, diante desses aspectos, é que nós podemos entender uma série de coisas. Estava vendo que o ano passado, verificando, o ano passado nós tivemos os siameses que viveram mais tempo. Eles faleceram no ano passado, 68 anos. Veja que no vídeo, qual era a expectativa de vida, por exemplo, para esses cefalópagos, esses siameses? Era que durasse apenas horas. E, no entanto, já estão com 7, 8 anos. Então, na verdade, nas reencarnações, os espíritos simpáticos eles vão se aproximar. Por quê? Porque tem a mesma ligação pelos sentimentos. E eles vão se sentir felizes por estarem juntos. Agora, quando eles não se toleram, quando eles têm repulsão, eles são infelizes nesse convívio. É a lei. A lei funciona assim. Nós somos usinas eletromagnéticas. Nós atraímos e nós expulsamos. Usinas eletromagnéticas. Nós captamos energia e nós, por exemplo, emitimos energia. Então, do ponto de vista reencarnatório, aí vem uma questão. Se, nos casos dos gêmeos siameses, do ponto de vista reencarnatório, que razões levariam a justiça divina a permitir tais anomalias? Aí que vem um aspecto que foi colocado aqui, significativo. Seria punição? Não. Não. Porque Deus não nos pune. Outro questionamento, por que esses espíritos necessitam permanecer algemados biologicamente, compartilhando órgãos e funções orgânicas, sabendo que nada nos é mais intrínseco, mais íntimo e pessoal do que o organismo físico? Então, veja que nós começamos já a nos questionar por que algemados? Por que ligados assim, ligados inclusive biologicamente? Então, já ouvi em relato de que os siameses, via de regra, eles seriam duas pessoas, dois espíritos que se amavam muito. Mas, na verdade, a visão mais ampla da reencarnação é que, via de regra, são dois espíritos ligados por cristalização de sentimentos negativos, às vezes até de ódio, que foram construídos ao longo de muitas reencarnações e que estão recebendo ali a oportunidade, na verdade, para que juntos eles possam exatamente trabalhar esse sentimento de fraternidade, esse sentimento de sacrifício, esse sentimento
de transformação necessário para que possa viver bem. Agora, eles reencarnam sem ser por livre escolha. Porque nós vivemos num mundo de prova e expiação. Então, nas provas, nós podemos ter ainda uma livre escolha. Mas, no caso de reencarnar, por exemplo, como siameses ligados, não se tem livre escolha. É provavelmente por expiação. Mas também não reencarnam por punição de Deus. Deus vai corrigindo as criaturas. Ele vai dando oportunidade. Então, a ação de Deus é uma ação com amor e uma ação pedagógica. Mas tem uma coisa que nós não podemos fugir como espíritos. É exatamente o determinismo levado pela lei de ação e reação, pela lei de causa e efeito. Nós não podemos fugir. Esse é um processo de construção. Os orientais chamam de karma. Então, às vezes, nessa situação, alguém está, que era anteriormente algoz, e o outro vítima, está se modificando exatamente essas posições. O algoz hoje se transforma em vítima, a vítima se transforma em algoz. Então, nisso, a necessidade de entendermos a dimensão física e a dimensão extrafísica. Então, constrangidos por irresistível atração de ódio e desejo de vingança, buscam-se sempre e culminam se reaproximando em condições comoventes, que vai obrigar o quê? A compartilhar o mesmo sangue, o mesmo ar. Então, vai ser obrigado a participar da distribuição do sangue, da oxigenação, do ar que respira. Então, a vida física dolorida vai possibilitar a ambos o quê? Nessa experiência anômala, incomum, relativamente não, rara realmente no corpo carnal, que venha laço de união, que venham laços que vão aumentar a sustentação moral, que vão catalisar e acelerar os sentimentos de amizade, de fraternidade, de viver como irmãos e a provável reconciliação pelo perdão, nessa vivência junta. Então, ainda que os espíritos afins ou simpáticos estejam presentes, que possa ocorrer por isso, mas é uma vivência dolorosa. E é uma necessidade, é até uma obrigação de ambos se aceitarem, de serem esforçados a cumprir juntos, por exemplo, provavelmente para amenizar os traumas morais do passado, para exatamente reaproximar, ter uma reaproximação necessária para a construção de um futuro melhor. Então, é exatamente a redenção? Sim, sim. A redenção é essa oportunidade. Já que não é punição, é redenção. Ou a libertação desse espírito que já está consumido de alguma forma e comprometido de alguma forma em outras encarnações, em outras vidas passadas. Um dos grandes princípios da doutrina espírita, que consola, que ilumina, que esclarece, é exatamente a reencarnação. E a outra, por exemplo, muitas vezes não é possível dissolver as vinculações anômalas, para que haja total recuperação psíquica dos dois. No decorrer dos anos, essa imantação vai se avolumando e vai tomando dimensões cruciais com a alteração do corpo perispiritual de ambos. E essa analgesia provocada, por exemplo, essa anestesia transitória provocada e atingindo a consciência, causada exatamente pela reencarnação, porque na consciência estão registradas as leis divinas, vai poder impactar e recompor os tecidos desarranjados da alma enferma. Então, nas nossas reflexões, os pais também são coparticipantes. Eles não são pessoas assim aleatórias,
eles têm vínculos solidários do passado com aqueles filhos que estão na sua vida. Eles não são vítimas ingênuas de uma lei injusta e arbitrária, passional. Deus é soberanamente justo e bom. A construção de uma família é exatamente o reencontro, que é comum pelas afinidades que vão atraindo pais e filhos, pela simbiose magnética e pela lei de causa e efeito, onde todos nós estamos exatamente submetidos. Então, a proposta espírita dessa questão, ela aponta, por exemplo, algumas soluções que podem contribuir cientificamente. Veja, a ciência, ela tem evoluído, que hoje se tem condições de aplicar muito bem, e quantos gêmeos siameses já foram separados, por cirurgias, inclusive, que duraram mais de 30 horas. Cientificamente, além da medicina que está evoluindo, há a questão da psicologia. Do ponto de vista espiritual, do ponto de vista da doutrina, a prática da prece e a doação de energia magnética através do passe, esses são recursos indispensáveis para exatamente despertar a consciência, para minimizar os traumas psicológicos, para criar harmonia tão necessária para essa convivência. Então, essas soluções, elas se descortinam eficazes. Elas vão iluminando consciência para a necessidade da efetiva reconciliação e promovendo o que é a união pelo laço indestrutível e saudável do amor. Nós estamos aqui para aprendermos a amar, para aprendermos a servir. Portanto, não é punição. Talvez a redenção. E quando nós nos aproximamos, quando nós evoluímos e nós crescemos, nós nos aproximamos da verdade. E a verdade nos liberta. Então, é a libertação. Vamos iniciar agora com as perguntas, já aqui no chat, e depois vamos para a pergunta da produção. A Ioiô Jatobá formula a seguinte pergunta. Dr. Carlos, siameses são 2 espermatozoides? É uma mutação genética? Uma mutação genética é sim. Mas os siameses são 2 espíritos. São 2 espíritos. Quando existe fecundação por 2 espermatozoides, é o dizigótico. Ou seja, 2 forma 2 seres, os gêmeos. Mas eles provavelmente não serão siameses, que são separados. Eles podem ter, inclusive, até aspectos diferentes e ter a aparência de irmãos, mas os gêmeos idênticos, eles são 2 espíritos que atuaram. Quando existe a fecundação por 2 espermatozoides ali, provavelmente não vai haver como é que é, uma formação de siamese, não. Você está ligado na primeira rádio espírita do estado de Alagoas, transmitindo em www.radiobrasilespírita.com.br, transmitindo para o planeta. Quem participa com a gente agora é o Vitor João Alves. Doutor Carlos, nesse caso, 2 espíritos estão conectados em um único óvulo fecundado, que formará 2 corpos unidos? Exatamente, Vitor. São 2 que formará 2 corpos unidos. Porque o óvulo, à medida que vai sendo feita a multiplicação, na hora que fecunda,
os espíritos, a influência magnética deles, na verdade, é que fazem com que conduza exatamente a divisão celular. E essas divisões celulares, muitas vezes, em determinadas circunstâncias, ela se dá de forma imperfeita, em determinado momento. Mas, sempre que existir dois, por exemplo, que existir um gêmeos siameses, tem dois espíritos. São dois espíritos que são diferentes. E eles são diferentes. Eles podem ter a mesma fisionomia, de repente, podem ter alguns aspectos, mas têm direcionamento. Nós temos espíritos aí, inclusive, que chegaram, como é o caso daquele de 1811, da Tailândia, que era o antigo Sião, daí o nome de siameses, que foram levados para os Estados Unidos, e que lá nos Estados Unidos tinha, por exemplo, essa divulgação das malformações, então eles não tinham nem o respeito, eram colocados em público para exatamente fazer apresentações. E quando eles tiveram tiveram a sua independência de maioridade aos 21 anos, aí o que acontece? Eles passaram a continuar fazendo apresentações e depois se recolheram, foram para a Carolina do Norte, compraram fazenda e até adquiriram escravos e casaram com duas irmãs. Construíram duas casas. Duas casas. Quando tinha intimidade de um, o outro, na verdade, procurava mentalizar e afastar-se mentalmente da intimidade dos dois. Tiveram 21 filhos. 21 filhos. E continuamos com as perguntas agora da produção. Qual o motivo da criação de dois seres no mesmo corpo como os gêmeos siameses, Dr. Carlos? O motivo é exatamente esse, a busca, na verdade, deles se aproximarem, a busca para que haja exatamente a correção de débitos do passado, para que essa união permita que ele progrida, evolua de alguma forma e vá criando, saindo desse vínculo pela lei de ação e reação, pela lei de causa e efeito, através da fraternidade, através da amizade estabelecida, através dos laços de união, da sustentação moral, e através, por exemplo, da oportunidade de reconciliação pelo perdão, que vai fazendo com que, por exemplo, nessa oportunidade, eles se encontrem cada vez mais, se aproximando de todas as formas. Então, ninguém está ligado a ninguém por acaso. De repente, veja, por exemplo, que nós estamos na família que nós merecemos estar, os pais que nós deveríamos ter, temos os irmãos que deveríamos ter, para que pudéssemos exatamente aproveitar e termos o crescimento adequado e termos a evolução tão necessária, tão necessária. Então, isso é uma concessão também e, ao mesmo tempo, uma expiação, que passa a ser prova. Toda expiação é uma prova também. Então, a existência. Outra coisa, assim, é tão interessante. Por que é que, habitualmente, os gêmeos siameses vivem muito pouco e, no entanto, alguns, como esses que chegaram a 68 anos de idade, vive tanto tempo? É porque o resgate ele tem que ser estabelecido de alguma forma. Ao mesmo tempo, eles também estão trabalhando o sacrifício, a abnegação, a dedicação, o esforço, o exercício do amor dos pais, dos familiares.
Então, não é uma coisa só isolada, não é. Muito pelo contrário. Os pais têm uma coparticipação, têm uma coparticipação. Veja o olhar sereno e humilde dessa mulher que apresentou o vídeo, que se apresentou no vídeo aí. Veja, por exemplo, a fala de amor e de afeto que ela dedica. Então, o quanto de sacrifício que ela está tendo, de repente, o quanto ela está se trabalhando, se modificando para ter essa força, exatamente. Porque filho, inclusive, filho é o bem maior que se tem. De tudo que se tem, de tudo que se vai ter, filho é o bem maior. Então, veja, a família é uma escola de amor, é uma oportunidade para esse exercício pleno. E outra coisa, extrapolando e saindo do núcleo familiar, que ele está ligado nessa circunstância, em qualquer outra circunstância, ela está dando exemplo para tantos. Que às vezes tanta gente que passam por dificuldades menores, e, no entanto, sofre tanto, reclama tanto, e atribui, às vezes, ao alto esse seu sofrimento. Então, é por essa oportunidade, Márcio. É uma oportunidade realmente. Você está ligado no programa Espiritismo Sem Máscaras? Estou recebendo meu amigo, que também tem programa na Rádio Brasil Espírita, Dr. Carlos Alberto de Sergipe. Pergunta do Vitor João Alves. A medicina hoje, com os avanços dos transplantes de órgãos, implantação de órgãos biônicos, permite que essas separações sejam de forma mais branda para os espíritos? Bela pergunta, Vitor. Muito boa colocação. Aí ele complementa lá. Ou ainda precisamos avançar nessas questões? Nós vamos avançar sempre. E veja, a doutrina espírita ela tem uma característica, ela tem um tripé básico, né? Ciência, filosofia, religião. Então, veja, se a ciência provar de que algo não está bem na doutrina, siga a ciência. Kardec já falava isso. E a ciência não para de evoluir. Não para de evoluir. A medicina não para de evoluir. Veja que no passado, você não tinha condições de fazer nenhuma, por exemplo, não teria condições de separar nenhum espírito, ou não teria condições de separar nenhum corpo. Mas a medicina evoluiu. E se consegue separar, mesmo, por exemplo, não são todos os locais que você pode ter. Essa paciente mudou para os Estados Unidos para utilizar os recursos dos especialistas para ver o que é que pode ser feito. O estudo para que se possa tentar. Então, essa evolução de transplante de órgãos, isso auxilia, evidentemente. Isso é um progresso da ciência. E a ciência, quando progride aqui no mundo que nós estamos, de prova e expiação, foi trabalhada pelo alto. O alto já está mais evoluído. Já está enviando situações e auxílio para que possa desenvolver, para que cada um possa desenvolver. E assim evolui a ciência. Então, ao mesmo tempo, a implantação de órgãos biônicos que começa a aparecer. Agora, veja que tem determinados locais, países ou cidades que não tem a mínima condição de se tentar nenhum aspecto. Então, as separações sejam de forma mais branda para os espíritos. Se consegue separar, é como se já tivesse cumprido a etapa. Enquanto nós não resgatarmos
Então, não vem exatamente a transformação. Não vem a cura. Então, o que acontece? Ela se torna, na verdade, uma oportunidade cada vez mais constante. E veja que algumas tentativas iniciais de separação de corpo culminou exatamente com a morte, por exemplo, rápida, a morte precoce. E hoje você já tem resultados cada vez mais. Então, ela está auxiliando. Então, o espírito e os espíritos cumpriram a sua etapa. Já estão passando por outra etapa. É um estágio evolutivo, é um estágio de evolução, é uma ascensão à escada que leva à iluminação. Afinal de contas, como espíritos imortais, nós estamos caminhando para a perfeição. E nessa prova, e nessa expiação dura, e que já teve a oportunidade de separar o corpo, então já cumpriu uma etapa, um ciclo. Está fechado, Márcio, o seu fone. Vamos lá. Seu microfone. Sabendo que a obsessão é um fato sério e que, ao longo do processo, causa situações constrangedoras, pode vir a ser um dos motivos para a existência de seres chifópagos. Na verdade, trata-se de um dos grandes motivos. Trata-se porque, por exemplo, os chifópagos, diante dessa situação, o que acontece? O que acontece com relação? Eles são espíritos que são ligados. E, às vezes, tem um outro detalhe. Eles estão ligados de tal forma... Por quê? Porque eles estão acostumados a viver em simbiose. Um precisando do outro. Um tirando, sugando o outro. Eles já têm compromissos tamanhos, na verdade, de ódio cristalizado, que um não vive sem o outro. Então, a obsessão é um dos fatores. É um dos fatores que ligam e que cristalizam através do ódio. E eles são construídos, muitas vezes, por reencarnações diversas. Então, e esse vínculo não é por livre escolha deles, não. É por por uma correção através da lei de causa e efeito. Então, constrangido muitas vezes pelo ódio, pelo desejo de vingança, ou mesmo por ter habituado aquele obsessor e o obsidiado, um não vive sem o outro. Tem obsidiado que já não vive mais sem o seu obsessor. Então, é exatamente esse um momento onde existe a possibilidade de ligação. Carlos, pergunta da produção. Você que está assistindo a nossa live, compartilhe nas redes sociais para que a nossa live possa alcançar o maior número de pessoas. Quanto ao perispírito desses gêmeos, cada um tem o seu perispírito e também estão ligados perispiritualmente? Cada um tem o seu perispírito. E uns podem ser mais afetados ou não, mas cada um tem o seu perispírito. Até porque o perispírito está ligado propriamente ao espírito. Veja, por exemplo, na constituição do ser humano: corpo, perispírito, espírito. O corpo, o homem nasce, cresce, envelhece, amadurece e morre. O corpo. Mas o espírito e o perispírito, eles continuam. E eles continuam, o perispírito dando forma. O perispírito é responsável, inclusive, como um modelo organizador biológico, como campo morfogenético, como disse Rupert Sheldrake,
modelo organizador biológico, como diz Hernani Guimarães, ou tantos outros nomes, denominações, mas ele arquiva todas as experiências e ele interfere na formação do corpo. Cada um tem o seu perispírito e se manifesta de uma forma. E veja, por exemplo, que mesmo às vezes, por exemplo, dependendo, é chifópago, mas a aparência modifica um pouco. E essa aparência é dado pela produção de proteínas, é dado pelo RNA, pelo DNA, na verdade. Ou seja, é dado pelo cromossomo e, ao mesmo tempo, é dado que estimula o RNA, que é o ácido ribonucleico, produzindo proteínas. Essa estrutura física que eu tenho, aqui o Márcio tem, e que cada um tem, que é diferente um do outro, ela é exatamente trabalhada pelo perispírito. Então, tem sim, ele continua tendo. João Vitor continua participando com a gente aqui no chat. Lida a pergunta do João Vitor. O amai os vossos inimigos, ensinado por Jesus, pode ser também entendido como uma prevenção de futuras experiências como essas? Com certeza, Vitor. Obrigado pela participação, Vitor. Veja que o Evangelho segundo o Espiritismo e a própria fala de Jesus trouxe uma coisa assim, porque ele, no seu ministério, ele veio falar sobre o amor, sobre o perdão e servir. Nós estamos aqui para aprendermos a amar, para aprendermos a servir. Mas quando ele trouxe, e o Evangelho segundo o Espiritismo traz isso, amai os vossos inimigos, amai os criminosos, na verdade, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, porque estava reivindicando exatamente a questão do amor, porque o amor, na verdade, ele tem uma característica própria, é um mandamento maior, amai a Deus sobre todas as coisas, já vem desde, por exemplo, Moisés, amai ao próximo como a si mesmo, mas para chegar ao amor, amai-vos uns aos outros, já disse Jesus aos seus apóstolos, quando se despedia deles, como eu vos amei. Mas para chegar ao amor, precisa exercitar as virtudes, generosidade, bondade, compaixão, fraternidade, solidariedade, benevolência, indulgência, perdão, enfim, alegria, amizade. Então, precisa exercitar todas essas virtudes, juntando tudo dá o amor. Então, o amar aos inimigos. E outra coisa, antes de ofereceres a sua esmola, vai e reconcilia primeiro com o teu inimigo. Reconcilia primeiro com o teu inimigo. Aqui, porque vai ficar mais difícil reconciliar no mundo espiritual. Você não sabe se vai encontrá-lo. Não sabe. Vocês podem estar em planos vibratórios diferentes. Então, João, esse que você coloca, o seu questionamento, é tão importante, porque essa é a base, que quando isso chocou bastante, quando Jesus colocou isso naquela época, amai os vossos inimigos, porque estava diante de um povo que executava o que é a lei do talião, olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente. E ele chamava, amai os vossos inimigos, perdoai aqueles que te ofendem. Quantas vezes? 7 vezes não, 7 vezes 70. Então, previne realmente, viu, Márcio? Previne a questão futura. E é exatamente assim. Quando nós começamos a aprender a amar realmente, exercitarmos isso, então nós estamos corrigindo, provavelmente, ou estamos construindo o nosso futuro. O nosso futuro depende das nossas escolhas, dos nossos sentimentos, das nossas atitudes. Nós que construímos o nosso futuro. Lembrando que o nosso próximo tema será no dia 22. O tema será os extraterrestres. O que eles querem de nós?
E será com o nosso amigo expositor, Alfredo Narras, de São Paulo. Quando acontece o aborto de gêmeos chifrópagos, eles continuam ligados após o desencarne? E seus perispíritos se separam ou permanecem ligados? Não, não continuam ligados, não. Provavelmente não. São dois espíritos. Eles vão ter os seus cuidados. São dois perispíritos. Eles vão ter os dois cuidados. Não permanecem, não. Não vai, porque o mundo espiritual não teria sentido eles se manterem. Agora, se o estado vibracional deles for muito inadequado, mas de qualquer maneira, provavelmente continuarão cercados daqueles que vibram na mesma sintonia. Mas, no entanto, não permanecem ligados, não. Pergunta da produção. O mesmo problema genético dos gêmeos siameses ocorre no reino animal. Os animais também passam pelo mesmo processo humano, alimentando o ódio e depois nascem ligados? Qual a finalidade desses nascimentos? Qual a finalidade dos nascimentos? Repita essa pergunta, Márcio, que eu achei interessante. O mesmo problema genético dos gêmeos siameses ocorre no reino animal. Os animais também passam pelo mesmo processo humano, alimentando o ódio e depois nascendo ligados? Qual a finalidade desses nascimentos? Eu não sei, Márcio, explicar isso, não. Mas os animais, eles têm alma, por exemplo, você tem diversas colocações a respeito, os animais têm alma, Bozano já trouxe isso, Ivênia Prado, ela fala muito, ela como professora da USP, era muito ligada à doutora Marlene Nobre, ela traz uma produção, eu não sei lhe responder, mas acontece o seguinte, que a questão de ódio com relação aos animais não parece existir, não. Porque as atitudes deles são atitudes de defesa, atitudes instintivas, ou seja, mecanismo de fuga, de luta e fuga. Eles não estão preocupados em acumular absolutamente nada. E, além do mais, não tem o pensamento contínuo, não tem a inteligência do ser humano. Ao ser humano foi dada a inteligência. É o ser humano que tem esses sentimentos. Ele tem os sentimentos positivos e os sentimentos negativos. Não acreditamos que, na verdade, não existe comprovação de que o animal tenha um sentimento, por exemplo, de ódio. Até porque ele não tem pensamento contínuo para poder manifestar e manter. Ele pode ter instinto de defesa. Ele pode ter, por exemplo, sentir alguma influência, detectar algumas coisas, mas eu não sei lhe explicar. Realmente eu não sei. É algo, por exemplo, para se fazer uma avaliação maior. Vamos fazer mais duas perguntas. Já são 22 horas e 59 minutos no horário de Brasília. Iremos encerrar o nosso programa. A pergunta é: quando acontece a morte de um dos gêmeos, o que acontece com o outro? Está também condenado à morte? Geralmente sim. E tá. Sabe por quê? Porque eles utilizam e tem um relato aí recente daquele que faleceu dos 68 anos. Quando faleceu e ele tentou, por exemplo, 68 anos, foi o ano passado,
tentou separar o corpo, estava tudo programado, caso um viesse, porque um adoeceu, o outro foi obrigado a ficar recolhido. Mas acontece o seguinte, que eles desfrutam da mesma circulação. Então, olha, se não tem, vamos supor que não tem um coração para os dois, mas que tenha alguma coisa alterada. Na hora que um faleceu, então o outro emite a sua circulação, mas não recebe de volta aquele sangue oxigenado. Então foram algumas horas e ele faleceu também, o outro. Então ele vai falecer. Ele vai falecer. Não tem, pelo menos não tem, até se conseguisse separar para ter a vitalidade própria, aí teria a possibilidade de algum sucesso. Mas, caso contrário, não, o outro irá falecer. Sim. Então, a vida de um depende do outro. A última pergunta da noite de hoje, do programa Espiritismo Sem Máscaras. Os siameses compartilham os mesmos órgãos e suas funções. Nós sabemos que os órgãos e suas funções pertencem intrinsecamente aos seres. Que razão maior têm os espíritos de precisarem permanecer presos um ao outro no processo de vida no corpo físico? Alguns têm a condição de separar, dependendo, por exemplo, onde se encontra ligado. De repente, a ligação é feita pelos quadris. Então, participa de uma questão óssea aí. Mas, de repente, tem órgãos distintos que lhe permitem separar e outros não. Às vezes é um único, de repente é um único fígado, de repente é um único coração. De repente, por exemplo, enfim, nessa situação, depende muito, muito, Márcio, das condições que encontra. Por isso que algumas, por exemplo, por que é que não foi feito, seccionou aqui, por exemplo, os cefalópagos, que foi apresentado no vídeo, até agora, elas têm 7 anos. Porque vai precisar fazer um estudo apurado da circulação, daquelas coisas que atendem os dois, e outra coisa, que não lese, de repente, porque, de repente, secciona uma parte e vai atingir o quê? Vai atingir a memória, de repente vai atingir a locomoção, de repente depende o lobo que está sendo alterado lá no cérebro. Então, as dificuldades, elas se tornam cada vez maiores a depender, por exemplo, do nível da utilização dos órgãos, quando eles passam a ser dos dois, passa a ser único para favorecer os dois. Chegamos ao final do nosso programa Espiritismo Sem Máscara. O Carlos não gosta de suas considerações finais. Eu vou pedir as palavras do Carlos para encerrar. Gravou, não foi, Márcio? Olha, na verdade, esses temas, o Espiritismo Sem Máscara, dá os parabéns à Rede Brasil Espírita, Rádio Brasil Espírita, pela coragem de colocar os temas polêmicos, de nos fazer refletir e de buscarmos cada vez mais aprofundar, porque a doutrina espírita, ela permite isso exatamente. Então, na condição de aprendizes, nós vamos aprendendo a cada momento, a cada instante. Então, não somente parabéns pelos 10 anos, Márcio, mas parabéns também pelo programa e pela coragem do programa.
E eu queria saudar aqui a todos todos os nossos ouvintes, os internautas, aqueles que estão conosco, e a participação trazendo questionamentos tão importantes que nos fazem refletir cada vez mais e tentar entender o que Deus nos reservou. Porque o que Deus reserva para a gente, na verdade, é que sejamos felizes. Então, nós possamos aproveitar cada momento, cada tempo. Uma boa noite para todos. Obrigado, Márcio. Obrigado, Neuzinha. Chegamos ao final do programa Espiritismo Sem Máscaras. Já anunciamos o próximo tema. Queríamos falar sobre os extraterrestres, com o nosso amigo Alfredo Narras, que já participou também do programa Espiritismo Sem Máscaras. Um beijo no coração de todos. Agradecemos também a produção do programa, pelas perguntas a Ioiô Jatobá e a Neuza Amélia. E agradecemos a todos que participaram também no chat com a gente, bem como na fanpage e pela Rádio Brasil Espírita, Canal 1. Beijo no coração de todos e continuem com a programação da primeira rádio espírita do estado de Alagoas.